carruagens fugindo de bandidos, cowboys solitários laçando bois e tiros para todo lado. Pelo menos é isso que vemos em filmes de faroeste de Hollywood. Contudo, o quanto disso é verdade? Nesse vídeo, irei falar como realmente era o velho oeste americano. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O cinema fixou na mente das pessoas histórias quase míticas sobre cowboys e xerifes em cidades poeirentas. Ficção à parte, a conquista do oeste estadunidense de fato estava cheia de histórias interessantes, mas envolveu política e trabalho duro e rotineiro. Apesar disso, a violência também estava presente. Nesse vídeo, irei falar sobre o velho oeste histórico, passando também pelas principais gangues e criminosos da época. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Quando os Estados Unidos conseguiram sua independência, os habitantes das 13 colônias que fundaram o país tinham como fronteira ocidental a Cordilheira dos Apalaches, uma área do tamanho de Minas Gerais e São Paulo. Em 1803, a Louisiana foi comprada dos franceses e em 1919 foi a vez da Flórida, adquirida dos espanhóis. A partir de 1846, uma guerra de 2 anos custaria ao México metade de seu território, que foi dominado pelos Estados Unidos. No mesmo ano, o Tratado de Oregon garantiu a porção noroeste, definindo a fronteira com o Canadá. Em 1848, os Estados Unidos já haviam alcançado o Pacífico numa conquista vertiginosa e violenta. Para garantir a posse de tanta terra, foram criados incentivos à imigração e a legislação conhecida como Land Ordinance. Além disso, 2 eventos decisivos atraíram multidões para a Corrida do Oeste: a descoberta de ouro na Califórnia e o Homestead Act, que doava lotes de 160 acres de terras federais, assinada em 1862 por Abraham Lincoln. Aquele novo território era enorme, mas estava longe de ser vazio. As tribos nativo-americanas viviam há muito tempo na terra e muitas lutaram ferozmente contra os colonos invasores, mas foram dizimadas por armas de fogo e doenças europeias. Os sobreviventes indígenas foram gradualmente colocados em reservas. Na corrida pelo ouro, milhares de homens de todo o mundo chegaram na região com a esperança de enriquecer. Caçadores, exploradores e garimpeiros abriram o caminho para o oeste, avançando em cenários que iam de montanhas congeladas até desertos áridos. Logo atrás estavam os colonos e fazendeiros, e assim surgiu uma grande oportunidade para ladrões. Como os colonos viajavam com todas as suas posses e qualquer ouro que possuíssem, eles se tornaram alvos fáceis para os bandidos. Durante grande parte dessa época, a lei e a ordem oficiais estavam consideravelmente ausentes, enquanto as autoridades lutavam para acompanhar um cenário inquieto e em constante expansão. Muitos dos assentamentos fronteiriços adotaram seu próprio código de lei e métodos de policiamento, e assim o vigilantismo e linchamentos tornaram-se comuns. A Guerra Civil Americana interrompeu a expansão dos Estados Unidos, causando um grande impacto até mesmo no Oeste. Embora tenha sido lutada predominantemente no leste, a guerra deixou comunidades jovens fragmentadas e formou uma geração de assassinos experientes, fortemente armados e insensíveis à violência. Inclusive, alguns desses homens colocaram suas habilidades justamente para cometer crimes. Depois que as hostilidades da Guerra da Secessão terminaram, ao longo das décadas, ferrovias foram colocadas em todos os Estados Unidos, tornando o transporte de costa a costa e as viagens mais fáceis, rápidas
rápidas e seguras. A consolidação das ferrovias anunciou grandes mudanças. Agora, os bandidos tinham menos oportunidades de atacar carruagens em movimento. Em 1890, o censo dos Estados Unidos declarou que não havia mais uma linha clara de avanço dos assentamentos. O Destino Manifesto, a crença de que os colonos cristãos foram divinamente ordenados para controlar toda a América do Norte, parecia cumprido. O final do século XIX também marcou o fim da Era do Velho Oeste. O Oeste era uma ampla área que ficava à esquerda do rio Mississippi e hoje se divide em 22 estados. Os principais incluíam Texas, Kansas, Novo México, Oklahoma, Califórnia, Missouri e Colorado. Um jogo que retrata bem o Velho Oeste e que inclusive eu gosto bastante é o Red Dead Redemption, que possui um vídeo próprio no canal. De fato, o Velho Oeste era muito mais tranquilo do que mostram os filmes sobre a época. Entre 1850 e 1890, essa região dos Estados Unidos era cheia de pequenas cidades, em geral, pacíficos centros de comércio com lojas para abastecer rancheiros e agricultores. Os saloons, os bares da época, ofereciam bebida, jogo como dados ou pôquer e divertimento. Boa parte dos famosos duelos vistos nos filmes ocorria exatamente nos saloons do Velho Oeste, mas eram mais raros do que muita gente imagina. Para se ter uma ideia, o ano recordista em duelos foi em 1878, quando só no Texas e no Kansas ocorreram 36 confrontos, causando cerca de 50 mortes. Isso dá uma taxa de homicídios de 1,8 a cada 100 mil pessoas. Contudo, para ter uma comparação, no Brasil hoje essa taxa é de 20,8, quase 11 vezes maior. Mesmo não sendo da forma romantizada e generalizada como é vista em vários filmes, o Velho Oeste ainda era bem perigoso. Existiam cidades com atividades ilegais que atraíam jogadores, prostitutas, trapaceiros e aventureiros em geral. Os duelos em geral ocorriam por 3 motivos: mulheres, dívidas ou trapaças no jogo, e quase sempre eram estimulados por bebedeiras. Além disso, outra questão que os filmes normalmente falham em retratar é que os indígenas americanos foram os grandes prejudicados pela marcha para o oeste. No início do século XIX, tribos do leste e meio-oeste, como os Sioux, foram empurradas para as planícies. Outras, como os Cherokees e Seminoles, foram realocados em uma reserva onde é hoje o estado do Oklahoma. Já os Apaches e Navajos, que habitavam o sudoeste, tiveram que lutar muito para ficar na região. Touro Sentado, chefe dos Sioux, e Jerônimo, líder Apache, são símbolos da resistência nativa-americana. As ampliações das ferrovias do povo branco norte-americano, bem como as novas indústrias, praticamente extinguiram os bisões dos Estados Unidos, tirando o principal meio de subsistência dos índios, confinados em reservas cada vez menores. Os aventureiros recém-chegados ao oeste eram normalmente homens solteiros, equipados com armas de fogo cada vez mais acessíveis, compradas com o dinheiro da corrida do ouro. A arma preferida do Velho Oeste era o revólver Colt .45, que tinha um apelido icônico de Peacemaker, fazedora de paz. Acionar a arma exigia uma técnica. Antes de apertar o gatilho, era preciso engatilhar, puxando o cão para trás. Para ganhar agilidade na hora do duelo de vida ou morte, alguns pistoleiros atiravam acionando o cão da arma, como aparece em alguns filmes. Já para acertar alvos distantes, os atiradores usavam os rifles de repetição. O mais famoso era o Winchester New Model de 1873, ou Winchester 73, que até virou nome de filme de faroeste. Além disso, ao contrário do que é visto em alguns filmes de Hollywood, o uso de facas era tão comum quanto de revólveres. As gangues de bandidos também existiram na vida real, girando em torno de 10 cowboys, com idades entre 20 e 30 anos. O cowboy era um perito em manejar gado e cavalos. Porém, naquela época, o termo era considerado pejorativo, pois estava associado à criminalidade e homens honestos que trabalhavam com gado eram chamados de pastores. Essas gangues atacaram várias cidades e viajantes, atravessando os Estados Unidos. Em suas viagens à noite, muitos grupos de criminosos cantavam e se revezavam na vigília para proteger os acampamentos de outros saqueadores, lobos, coiotes e colonos. Eles tinham uma dieta simples, bebiam café, água e uísque de milho, e carne fresca era uma raridade.
Para defender a lei, existiam os xerifes, que viveram seu auge em meados do século XIX, quando usavam distintivos em forma de estrela, cuidavam da cadeia local e ainda organizavam julgamentos. Porém, no fim dos anos 1800, não havia mais para onde expandir, e a lei e ordem passaram a ser aplicadas plenamente nas cidades há décadas já estabelecidas. As agências privadas também assumiram o papel de executores da lei e guardiões da propriedade. A mais conhecida delas foi a Agência Nacional de Detetives Pinkertons, criada pelo escocês Alan Pinkerton, detetive e espião. Em meados da década de 1850, os Pinkertons foram contratados pela Illinois Central Railroad para proteger seus trens. Uma vez eleito presidente, Abraham Lincoln também escolheu os Pinkertons para chefiar sua segurança pessoal e administrar o Serviço de Inteligência da União, precursor do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Os Pinkertons, inclusive, salvaram a vida de Lincoln ao frustrar uma tentativa de assassinato. Após a guerra, os Pinkertons estabeleceram uma agência privada de aplicação de lei, principalmente em localidades onde gangues estavam roubando bancos e trens. Apesar de, como dito anteriormente, o crime não ser tão comum no oeste americano, muitos bandidos, que atuaram principalmente durante a década de 1880, realmente impuseram o terror nas comunidades locais. Alguns desses malfeitores, inclusive, se tornaram ícones da cultura pop mundial. Um dos mais famosos é William H. Bonney, o famoso Billy the Kid. Apesar de talvez ser o mais famoso dos foras da lei, ele teve uma curta carreira no crime, matando apenas 8 homens. Ele também acabou morrendo cedo, com 21 anos, em julho de 1881, sendo assassinado em Fort Sumner pelo famoso xerife Pat Garrett. Jesse James e seu irmão Frank são mais nomes lembrados por serem bandidos famosos da época. Ambos lutaram em uma milícia pró-confederação da Guerra Civil Americana, responsável por várias atrocidades. Após a guerra, os irmãos se voltaram para o crime violento e estavam entre os bandidos mais temidos da década de 1860 a 1880. Sua gangue, James Younger, cometeu mais de 20 assaltos a bancos e trens. Não há evidências de que distribuíssem riquezas, mas eram populares e até celebridades da época. Diversas comunidades do Missouri os protegeram, apesar das grandes recompensas. Assassinos implacáveis, a gangue foi responsável pelo assassinato de vários civis inocentes e até agentes dos Pinkertons. Jesse James acabou sendo baleado nas costas em abril de 1882. Outro nome é Robert Leroy Parker, também conhecido como Butch Cassidy. Ele começou a vida de crime roubando um par de jeans e rapidamente mudou para roubos em maior escala. Por volta de 1896, Butch formou o Wild Bunch junto com um grupo de amigos. Outro membro dessa gangue foi Harry Alonzo, o Sundance Kid. A gangue teve imenso sucesso com roubos de trem, até que chamaram a atenção da agência Pinkertons. Em 1901, Butch e Sundance fugiram para a América do Sul, viajando para a Argentina e finalmente para o Chile e a Bolívia. Eles levaram uma vida relativamente tranquila, mas acredita-se que ambos tenham sido mortos em um tiroteio com a polícia em novembro de 1908, depois de roubar um pagamento de uma mina de prata. A morte dos líderes da gangue Wild Bunch, já no começo do século XX, marcou o fim das grandes gangues de bandidos do Velho Oeste americano. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!